Oi, Lina, Oiê, tudo bem? tudo ótimo. Boa noite, gente. Essa é a nossa palestrante de hoje, a Lina Crespo. Estou muito feliz que você está aqui. Quem me conhece sabe que eu sou a louca dos anfíbios, então tô feliz que temos uma palestra sobre isso. Eu vou apresentar você para o pessoal. A Lina ela é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é mestre em Ciências Veterinárias pela mesma instituição e possui curso de especialização em Patologia Clínica Veterinária também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E atualmente ela trabalha em 2 laboratórios comerciais em Porto Alegre. Então é isso, Lina. Pode se apresentar. A gente está feliz. Vou agradecer novamente pela sua participação aqui, em nome de todo mundo do LabVet. Tá bom? Eu que agradeço demais o convite de vocês. Na verdade, é até um pouco engraçado, porque desde que começou essa função toda, eu venho acompanhando as palestras, então é uma honra estar aqui, ainda mais com tanta gente incrível que já passou, que já deu um tempinho aqui e conversou com a gente. Então, é demais, é uma honra para mim. Eu, na verdade, entrei na faculdade querendo clínica de silvestres, Eu era também. esse o meu foco. Era esse o meu foco e na metade da graduação, mais lá pelo quinto semestre, eu percebi que na verdade o que eu queria mesmo era ficar no laboratório, mas com os animais silvestres mesmo assim. E então depois eu me encaixei muito na questão da herpetologia, então hoje eu me identifico muito trabalhando com répteis e anfíbios. Eu acho que é aqui que eu me encontro de verdade. E o meu mestrado, no meu mestrado eu trabalhei com hemoparasitas e hematologia de uma rã aqui do Rio Grande do Sul. Na verdade, ela é distribuída em vários locais, que é a rã manteiga, Leptodactylus latrans. Uhum. E foi incrível, eu nunca tinha trabalhado com hemato de anfíbios, até porque não é comum chegar pra gente, né? É Sim, algo bem diferente. é difícil. E aí eu me deparei com várias questões, assim, várias dificuldades relacionadas a isso e queria trazer um pouquinho aqui para vocês agora, para que a gente consiga discutir. Sim, é ótimo, porque a gente, como poucas pessoas têm experiência em hematologia de anfíbio, tem pouco referência, né, literária para a gente estudar. Então, quando tem alguém que pega uma prática muito boa, uma experiência boa, a gente fica feliz. Já tá louco para publicar, para a gente ler os artigos. Sim, o que acontece é que até tem algumas pessoas que já trabalharam com a questão morfológica das células ou talvez uma contagem básica, mas eu não tinha visto ainda trabalho com patologista clínico mesmo, assim. Uhum. Então, acho que esse foi a maior diferença do nosso trabalho agora. Está em vias de ser publicado. Maravilha. Então tá bom. Então vamos começar nossa palestra sobre a hematologia dos anfíbios. E aí, primeiro eu queria saber de você como que é feita essa coleta de sangue, né? Qual veio acessar, com qual material, como que é feito? Então foi aí que começou o grande drama, né? Primeiro a gente tem que encontrar os animais, porque até onde eu saiba não é regulamentada a criação de anfíbios como pet aqui no Brasil. Então dificilmente vai chegar um animal desses na clínica pra gente. Geralmente é relacionado à pesquisa, então ou esses animais são mantidos em cativeiro por vias de pesquisa, ou a gente vai lá na natureza, vai capturar ele, vai coletar o sangue dele. E é engraçado porque, na verdade, os veterinários meio que esquecem essa classe, né? É. Porque se for pensar na graduação, a gente estuda até peixes, inclusive alguns invertebrados. Eu tive aula de apicultura, por exemplo, Uhum. mas imagina, eu nunca ouvi falar de sapo no meio da faculdade, então a gente não sabe muito bem lidar com eles, manipular eles, a gente não sabe ir a campo, a gente não sabe se portar a campo. E para isso a gente precisa dos nossos amigos biólogos para nos Biólogo. ensinar. Sem eles eu não teria conseguido fazer meu mestrado, provavelmente. Então, acho que só uma introdução legal da gente ter em mente é que os anfíbios, eles fazem parte de grande parte da biomassa de vertebrados que a gente tem no mundo e que declínios populacionais que a gente observa nesses animais são causados por diversos fatores. Entre esses fatores, algumas doenças, alguns declínios enigmáticos. Então, todos os estudos que a gente consegue fazer em cima desses animais podem nos ajudar a elucidar essas causas de declínios populacionais.
E tem alguns pesquisadores que falam que uma das coisas que a gente poderia fazer para contribuir para esse quadro seria ampliar essas pesquisas com doenças e contaminantes ambientais. Então, é essencial para a gente atuar nessa área e estar presente e não esquecer que esses animais existem, né? Então, assim, na verdade, para começar, tem que lembrar que a manipulação desses animais é um pouquinho diferente. Então, a captura a campo é uma questão de treino, de treinar o olhar, de enxergar os anfíbios, porque, na verdade, muitas vezes vão ter vários ao redor da gente, mas a gente fica que nem uns patetas ali no meio, não consegue enxergar eles. Eu demorei algum tempo até eu aprender a identificar a espécie que eu ia trabalhar e aprender a enxergar ela no meio do campo. Meu namorado é biólogo, quando eu vou nos campos com ele sempre fala: ó lá os olhinhos brilhando. Aí sim, os brilhinhos. Sim, sim, isso é uma questão que a gente tem que aprender bastante, né? Falta muito ainda pra gente chegar nesse nível, mas enfim, faz parte, né? São treinamentos diferentes, querendo ou não. O pessoal da biologia, desde o começo da graduação, faz campo, então faz parte. Mas uma coisa que é boa a gente lembrar é que a manipulação desses animais é um pouquinho diferente, então a pele é considerado o órgão mais importante dos anfíbios e ela é extremamente permeável e ela é super importante para basicamente todas as funções no organismo deles. Então a nossa mão precisa estar bastante limpa, isso é essencial. E, inclusive é importante lembrar, por exemplo, fumantes, esses resíduos de nicotina ficam na mão. A gente precisa ter ela bastante limpa para manipular eles. E, ao mesmo tempo, já existem estudos que comprovam que o látex é extremamente letal, pelo menos para girinos. Não se sabe para anfíbios adultos o que ele pode causar, mas, pelo menos nas fases larvais, ele é bastante complicado. Então, o ideal é não utilizar luvas de látex. Então, se preferencialmente utilizar outro tipo de luva, ou uma nitrílica, ou uma de vinil, ou pelo menos estar com as mãos bem limpas, né? Que seria o mínimo. Além do fato de que, querendo ou não, a gente pode acabar manipulando e tem alguns agentes que são patogênicos para a gente também, como a salmonela, o mycobacterium. Então, a gente tem que cuidar bastante de qualquer forma. Aí, agora entrando na parte dos locais de coleta, eu acho que é muito importante primeiro a gente ter ideia do que a gente quer fazer. Então, antes de pegar o animal, a gente tem que ter ideia de quais são os exames que a gente pretende realizar em cima desse animal. Isso vai depender de acordo com a quantidade de sangue que a gente vai querer coletar também, né? Então, por exemplo, eu que trabalhava com fazia as análises hematológicas e a parte molecular, eu precisava coletar pelo menos 300 microlitros de sangue deles, para não ter aquela desproporção no microtubo e ainda sobrar um pedacinho, um pouquinho para colocar na EDTA para fazer a parte da biomol. Então, a quantidade que a gente pode coletar varia de acordo de anfíbio para anfíbio. Geralmente eles têm em torno de uns 15, 20% de água no corpo, eles têm bem mais que outras classes de vertebrados. Mas a gente pode manter uma média de 10%, porque tem outros animais que são de hábitos mais desérticos. E a gente consegue dizer que é seguro coletar até 10% dessa quantidade de sangue que o animal tem. Então, no animal sadio, a gente poderia coletar 1% do peso dele. Isso no animal sadio, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, essa precaução. Então, por exemplo, eu trabalhava com anfíbios entre 30 gramas e 100 gramas. Eu poderia coletar entre 300 microlitros e 1 ml. Na prática, acho que eu não tirei 1 ml de nenhum deles. Porque os vasos são muito frágeis, são muito pequenos, então eu não conseguia coletar tanto sangue assim. Mas os 300 microlitros era possível. Essas veias, então, variam de que tipo de anfíbio que a gente está trabalhando. Os caudados, que são as salamandras, por exemplo, a gente consegue coletar da cauda. Lembrando daquela máxima, né, de que tem cauda tem veia, então a gente conseguiria coletar ali. Tem que lembrar que algumas salamandras fazem autotomia caudal, que nem lagarto. Mas, no geral, como a gente trabalha geralmente com anuros, esses anuros não vão ter cauda. Então, a gente tem que coletar de outros locais. Existe a veia abdominal ventral, que ela é bem fininha, ela é bem ruimzinha de coletar. Eu tentei e não tive muito sucesso. É muito complicada, né? Ainda mais quando eles inflam e fica bem ruimzinho de localizar.
Tem ainda o plexo venoso lingual, que fica dentro da boquinha deles, que é um pouco complicada, porque tu vai ter a contaminação com saliva e não é um meio muito adequado, né, pra gente funcionar. Eu preferia coletar sempre pela veia femoral, que ela passa internamente na coxinha e ela passa por trás do joelho deles. Eu entrava ali com a agulha e ali eu conseguia coletar as maiores quantidades de sangue. Eu depois vejo se eu mostro umas fotinhos, talvez. E ainda existe a coleta pela via intracardíaca, que daí é um pouquinho mais complicado, porque é recomendado que o animal esteja sedado, porque qualquer movimento dele pode acabar causando uma lesão naquele tecido. Fora que, depois eu vou comentar um pouquinho da contaminação por linfa, né? Mas no saco pericárdico a gente ainda tem bastante líquido, bastante fluido envolvendo esse coração. Então é bem comum ter uma diluição por esse líquido pericárdico. Então também não sei se seria a via mais ideal para a gente fazer análise hematológica. Se for só uma pesquisa molecular, aí tudo é tranquilo, né? Uhum. Tudo depende do propósito. E quando você coletava com seringa? Ou por gotejamento, ou com microtubo, né? Microtubo não, capilar. Tem gente que faz assim, né? Não, mas eu coletava com seringa mesmo. Com seringa? Seringa para conseguir coletar, colocar dentro do tubo, porque não adianta, né? Nesse processo de gotejamento é bem complicado, acaba criando fibrina. Então, coletava por seringa. Na verdade, é bem demorado, inclusive, assim, a coleta de anfíbios, eu tenho que lembrar que eles têm bem menos batimentos por minuto, então demora, às vezes, bastante, assim, para conseguir preencher uma quantidade adequada na seringa. Mas por gotejamento eu preferi não fazer. É E a complicado. seringa você já preparava antes ela com heparina ou algo assim? Eu não preparo com heparina. Algumas pessoas fazem, alguns livros indicam. O problema é que fica um pouco complicado de colocar a diluição correta de heparina, né? E como eu ia utilizar isso depois para trabalho científico, eu preferi não fazer. Mas nas minhas coletas, geralmente, eu coloco no microtubo mesmo. Tento coletar. Eu tive poucos casos de fibrina de animais que eu tive que descartar. Fora que ainda tem a outra patinha para tentar, né? Uhum. Então, eu prefiro não lavar a seringa, mas isso tudo depende, né? Depende do animal, depende do propósito. Essa questão do gotejamento também ela é importante quando é um animal muito pequenininho, né? Uhum. Porque tem muitos anfíbios que vão ter 10 gramas ou menos que isso. Então, nesses animais, provavelmente a gente vai ter que furar com uma agulhinha e puxar com capilar. Tem até alguns outros anfíbios que tem aquela membrana timpânica bem grande que o pessoal coleta numa veia que passa bem na base da membrana. O pessoal faz por essa técnica, assim. Aí tudo depende do propósito, né? Legal. E aí, depois que você coleta essa amostra, como é que é o processamento? Bom, então eu vou coletar essa amostra e colocar em algum anticoagulante, né? Eu utilizava a heparina. Na verdade, hoje em dia tem caído um pouco essa questão de que todos os animais, fora as aves e os mamíferos, teriam que ser heparina. Hoje em dia tem bastante gente que tem utilizado EDTA para outras espécies. Mas isso é uma questão de teste, tem que ver qual espécie que se adapta melhor. Uhum. Então, o ideal seria fazer esse esfregaço sem um anticoagulante. O problema é que quando tu coleta um anfíbio a campo, geralmente é um ambiente muito úmido, porque onde os anfíbios estão é um ambiente úmido. E o esfregaço fica simplesmente horroroso. Verdade. Né? Bem complicado. Então, se possível, fazer o esfregaço na hora e depois colocar a amostra da heparina. Mas se não for possível, tentar fazer o quanto antes, pelo menos, para ter o mínimo de alteração morfológica possível. Isso porque a heparina, ela, querendo ou não, acaba influenciando um pouquinho na questão da coloração dos eritrócitos. Tem gente que se incomoda bastante porque eles ficam mais azulados. Uhum. Além de que tu tem anticoagulante ali, a gente vai ter algum tipo de alteração morfológica também. Então, tudo que a gente puder remover de contaminante, como é que pode dizer? De Interferências. interferências, ótimo. De interferentes externos, assim, é o ideal, né? E o processamento dessas amostras vai ser sempre realizado de forma manual. Por mais que algumas pessoas tentem utilizar alguns aparelhos para fazer parte das contagens, não existe nada validado para animal com eritrócito nucleado, então a gente sempre vai fazer essa contagem da forma manual e sempre fazendo a contagem das células no hemocitômetro. Eu utilizo a câmara de Neubauer, que eu acho que está todo mundo mais adaptado a utilizar, né? Tem outros tipos também.
Mas é que daí pode mudar fator, daí eu prefiro manter sempre câmera de Neubauer. Já sei quanto que é. E essa amostra ela precisa ser diluída para colocar na câmera de Neubauer, para a gente fazer a contagem dos eritrócitos, dos leucócitos e dos trombócitos. Esse diluente também depende um pouco do gosto pessoal. Eu fui domesticada com o Nut Herrick, então eu gosto muito dele. Ele deixa uma coloração arroxeada nos eritrócitos e nos granulócitos e ajuda bastante a diferenciar melhor essas células. A professora Nádia, ela gosta muito de utilizar a solução de Gowers. Eu admito que eu nunca utilizei ela, talvez seja uma boa também. Então eu não tive muita experiência com ela. E outra coisa é que às vezes num momento de desespero a gente precisa utilizar de outras formas. Eu já contei até com solução fisiológica, mas é um pouco mais complicado. A gente vai ver o porquê, principalmente por causa da questão dos linfócitos e dos trombócitos serem tão parecidos tanto na câmara quanto na leitura do esfregaço. Então o ideal é a gente ter algum diluente com uma coloração que nos ajude a identificar bem. E essa diluição que a gente pode fazer pode ser tanto 1:200 quanto 1:100. Tem que cuidar só daí os fatores de cálculo que a gente vai utilizar depois. Eu normalmente utilizo 1:200. E cuidar bastante com essa pipetagem para que ela seja bem fidedigna, né? Que não fique resto ao redor da ponteira. Esse tipo de coisa que a gente está acostumado no laboratório. Sim. Acho que é isso. E o hematócrito, né? Você sempre faz também? Você costuma fazer? Sim, isso. Aí o hematócrito a gente faz na centrífuga de capilar mesmo, todo manual também. A hemoglobina a gente também tem que fazer manual naqueles aparelhinhos de espectrofotômetro. Só tem que cuidar que os eritrócitos deles têm núcleo, então esses núcleos ficam suspensos naquela solução e isso causa uma turbidez que complica a passagem da luz, então o resultado que sai no aparelho pode acabar sendo prejudicado, inclusive vai ser prejudicado por essa turbidez, então o ideal é a gente centrifugar essa amostra, cuidando para não aspirar o tampão de núcleo que fica no fundo. Aí uma coisa, eu até comentei isso numa live que eu fiz para o GPAC semana passada, que existe a forma normal de contar na câmera de Neubauer, que é separando os leucócitos e tentando separar eles dos trombócitos e contando separadinho. Mas tem outra forma também que seria contando somente os granulócitos. Existe uma forma que é chamada de... E outra coisa que é bom da gente lembrar é que depois que centrifugou aquele hematócrito que a gente fez na centrífuga, a gente sempre vai fazer PPT, tanto para répteis quanto para anfíbios. Fazer as proteínas plasmáticas totais é essencial, porque nesses animais os vasos linfáticos passam muito próximos dos vasos sanguíneos e essa contaminação por linfa é frequente. E fazendo a PPT a gente tem mais um indicativo se teve ou não contaminação por linfa. Em anfíbios é até mais difícil do que para répteis a gente conseguir realmente excluir essa contaminação, mas tanto para essas duas classes a gente consegue dizer que abaixo de 1 grama por decilitro de proteínas provavelmente tem uma contaminação por linfa, porque embora a linfa e o sangue tenham aproximadamente os mesmos analitos, alguns deles variam e as proteínas são um desses, então nos ajuda a ter uma ideia. Outra coisa interessante é que os anfíbios podem ter o plasma com cores bem diferentes, assim. Eu já trabalhei com anfíbio com plasma esverdeado, bem verde, assim, bem bonito. E os que eu trabalhei no meu mestrado eram bem amarelados, mas tem alguns animais que têm plasma laranja, outros azulado, é bem bonito, assim. E sim, animais sadios, é bem bonito de ver mesmo. Isso depende muito com... Já tô curiosa. Então, amarelo é mais comum, né? É por causa dos carotenoides, né? Mas depende dos pigmentos presentes na alimentação, pode ser de várias cores. Legal. Aí tem a parte do esfregaço sanguíneo agora? Isso, então, tá. Agora a gente vai para hematoscopia. Isso. Então, agora para a parte do esfregaço, a gente tem que cuidar bastante que coloração que a gente vai utilizar, porque isso vai influenciar bastante na morfologia, no aspecto da coloração dessas células, e isso pode ajudar a gente na identificação delas também.
eu acho interessante a gente cuidar para não... A gente fala muito em torrar a lâmina, que deixa ela muito escura, e isso pode acabar atrapalhando na identificação de linfócito e trombócito. Então é bom a gente ter uma padronização desse tempo, cuidando também para não ficar muito sedimento, porque, por exemplo, se a gente utiliza algum corante tipo Romanovski, como Wright ou Ginsa, a gente normalmente cora com as lâminas deitadas e pode ficar aquele sedimento no fundo da lâmina, e isso tudo pode atrapalhar bastante. E cuidar também para não utilizar somente o panótico, porque por mais que ele seja muito bom no nosso dia a dia, frequentemente ele não cora todas as estruturas que a gente precisa. Então eu gosto muito de contracorar. Geralmente, animal silvestre que chega para mim, eu gosto de contracorar fazendo primeiro um Wright ou um conjugado de Wright Ginsa e depois contracorando com panótico, porque assim fica uma coloração muito bonita, bastante viva e bem mais fácil de identificar essas células. E daí a gente tem que fazer o diferencial, né? É. E aí que começa o problema de muitas pessoas, né? Porque o pessoal tem muito medo de fazer exame hematológico de silvestres e pira bastante, fica com bastante medo. Então a gente tem que ficar com calma, fazer uma varredura inicial nessa lâmina, procurando sejam por grandes hemoparasitos ou por agregados trombocitários. Porque depois, quando a gente for diferenciar os linfócitos dos trombócitos, a gente pode usar esses agregados trombocitários para nos ajudar. Isso é uma dica para todos os animais que têm trombócito, porque em todos eles os trombócitos são parecidos com os linfócitos. Encontra um agregado e aprende, ó, isso aqui é um agregado trombocitário, eu sei que ele é dessa forma, essa é a condensação da cromatina, essa é a cor do citoplasma. Então agora o outro que eu enxergar vão ser os linfócitos. E em anfíbios a gente tem uma porcentagem de linfócitos muito grande, geralmente. Então tem que conseguir diferenciar bem essas células. E então a gente vai fazer o diferencial na imersão, sempre, porque são muitos detalhes nessas células. Então é bom que a gente já consegue fazer o diferencial cuidando da questão da morfologia, vendo se está tudo adequado, se tem alguma alteração tóxica em neutrófilo, por exemplo. E então, sobre as células que a gente vai encontrar, em anfíbios é dito que eles têm os mononucleares, então os monócitos e os linfócitos. Não são descritos azurófilos em anfíbios, como são descritos em répteis, mas tem alguns autores que falam em monócitos azurofílicos, que são os monócitos um pouco diferentes, que têm os vacúolos mais pontiformes e um citoplasma um pouco mais basofílico. Eu encontrei alguns desses também. Então, é possível que depois a gente consiga separar melhor essas células com outros tipos de testes. Eles também têm os granulócitos, então os basófilos, eosinófilos, e aqui a gente volta a ter neutrófilo. Isso é uma coisa que muda, né? Porque a maioria dos mamíferos tem neutrófilo, de repente as aves têm heterófilo, os répteis têm heterófilo também, e agora nos anfíbios eles têm neutrófilos. Embora alguns autores chamem de heterófilo, aparentemente nenhum deles tem heterófilo verdadeiro, porque eles não têm aqueles grânulos no formato de arroz no citoplasma. Então eles já se tornam um pouquinho mais semelhantes aos neutrófilos de mamíferos. E nem são tão eosinofílicos também, né? Igual os heterófilos. Não. São bem padrãozinho, assim, na verdade. É bem neutrófilo. Os de rana, por exemplo, eles são bem segmentados, parecem muito um neutrófilo de mamífero. É bem parecido mesmo. É bem simples. Então, partindo um pouquinho do que a gente vai encontrar, né? Como vai ser a morfologia dessas células. Os eritrócitos deles são nucleados, na sua grande maioria, porque tem uma exceção nos anfíbios, tem umas salamandras do gênero Batrachoceps, algo assim. São salamandras americanas, que tem algumas espécies que podem ter até 80% de eritroplastídeos, que são eritrócitos sem núcleo. Então, nem todos os anfíbios ainda têm eritrócitos nucleados, mas dá para levar como regra porque dificilmente alguém vai trabalhar com a hematologia daquela salamandra dos Estados Unidos, né? E outra coisa legal é que os anfíbios têm os maiores eritrócitos entre os vertebrados.
Então, a gente encontra células gigantes, as salamandras têm células enormes. Eu sempre falo que eu sou fã da Nádia, né? A Nádia fala, inclusive, que são tijolinhos, porque são enormes mesmo. Mas tem alguns outros anfíbios, geralmente são aqueles com maior consumo de oxigênio, que eles têm eritrócitos menores. Inclusive, os leptodactilídeos, por exemplo, eles têm eritrócitos menores do que de quelônios, por exemplo. Então, varia bastante o tamanho dessas células entre eles, porque aparentemente eritrócitos menores conseguem ter um melhor transporte desse oxigênio, eles são mais funcionais do que eritrócitos maiores. Não é à toa que os mamíferos depois também têm eritrócitos menores, né? Então, esses eritrócitos, quando eles são mais imaturos, que tem uma grande diferença que a gente observa daí nos mamíferos, é que esses animais com eritrócito nucleado imaturo, eles geralmente são menores. Então, os policromatófilos, eles são menores e mais arredondados. O que quer dizer, já pulando um pouquinho, que então numa anemia regenerativa nesses animais, a gente vai observar geralmente uma maior quantidade de células menores, de eritrócitos menores. Então o VCM diminui. Isso acaba sendo algo que demora um pouquinho para a gente girar a chave e entender que aqui muda bastante. O núcleo dessas células pode ser tanto oval, como pode ser irregular também, depende muito da espécie. E a divisão eritrocitária, ela continua um pouquinho depois na circulação, ainda tem mais uma divisão depois que ela chega na circulação periférica. Então é comum a gente encontrar tanto uma discreta anilcitose e policromasia, quanto figuras de mitose também. Então essas células nem sempre elas estão maduras já na circulação. Agora acho que agora dá para falar dos leucócitos. Que daí complica um pouquinho mais. Os linfócitos, então, eles são bem parecidos com os de mamíferos, são arredondados, eles podem ser grandes ou pequenos, isso aí, tanto para réptil quanto para ave, também segue bem parecido. O citoplasma deles, frequentemente, tem umas projeçõezinhas, assim, umas projeções que saem para os lados. E essas células elas são muito parecidas com os trombócitos, que são os análogos às plaquetas dos anfíbios. E esses trombócitos, eles frequentemente têm uma cromatina nuclear mais densa. Isso é uma coisa que ajuda a gente a diferenciar. Então, o linfócito tem uma cromatina nuclear mais frouxa e a do trombócito mais densa. E o citoplasma do trombócito, ele geralmente não é muito tão bem delimitado quanto do linfócito. A coloração pode variar. Geralmente, quando é mais imaturo, o citoplasma é mais basofílico. E quando mais maduro, ele é um pouquinho mais claro. Quando está ativado, ele pode ficar bem vacuolizado o citoplasma também. Mas, então, o ideal para a gente conseguir separar essas duas populações é procurar por agregados trombocitários. E daí... É uma dica muito boa essa. E conseguir realmente identificar os dois. Os monócitos são bem parecidos, então, com os de mamíferos, os monócitos normais, né? Então, são aquelas células grandes com um núcleo bem polimórfico, com citoplasma frequentemente vacuolizado. Os neutrófilos, eles são bastante parecidos com os de mamíferos, geralmente, a maioria das espécies. A espécie que eu trabalhei no meu mestrado tinha neutrófilos com núcleo bilobado, então era bem interessante, parecia um óculos aviador, na verdade. Tinha aquele núcleo, assim, separado por uma continuação, assim. Era bem bonito. Alguns animais também podem ter um núcleo mais arredondado. A gente não observa grânulos, então, nesse citoplasma. Eles são bem claros, são bem bonitos. Os eosinófilos são bem parecidos, também vão ter o mesmo... a ver bastão nesses animais? Quando eles têm o núcleo segmentado, a gente pode observar sim bastão. No caso das espécies que têm o núcleo bilobado, é um pouco mais perigoso, porque daí é frequente a gente encontrar um núcleo com só um núcleo arredondado. Então, nesses casos, eu não aconselharia. Mas é que eu lembro agora do gênero Rana, que tem um núcleo bem segmentado. Nelas, a gente pode sim falar que tem um desvio pela uma maior prevalência de bastões.
Aí os eosinófilos, eles são clássicos, não muda nada. Lembra bastante, inclusive, os eosinófilos sei lá, de equinos, pode ser. Uhum. Eles têm aquele citoplasma bem preenchido pelos grânulos, bem arredondados. E os basófilos, então, também não tem nada de muito diferente. Geralmente eles ocultam o núcleo, os grânulos ocultam o núcleo de tão preenchidos, de tão enegrecidos, assim. Mas eles costumam ser raros no diferencial, a gente encontra lá que eventualmente. Acho que isso é interessante já de morfologia. Esse é o básico. E sobre os hemoparasitas, você falou, né, que você pode encontrar os hemoparasitas, quais que são mais comuns de achar? Isso. Então, os hemoparasitas, eles são extremamente frequentes nesses animais. No levantamento que eu fiz, eu encontrei, eu não me lembro agora se foi 38 ou 39 de 40 animais. Caraca! Então, assim, tem que pensar que os anfíbios, eles coevoluíram com esses hemoparasitos há muito tempo. Então, eles estão vivendo bem com seus hemoparasitos, eles não são essa questão, não tem essa questão patogênica tão grave quando a gente observa em mamíferos, principalmente. Então, assim, o que a gente mais observa neles são os tripanossomas, são extremamente comuns. As microfilárias também podem ser encontradas bastante neles. Já achei. Sim, Adorei quando vi. adoro. Sim, esses maiores de encontrar são os melhores, né? Eles são bem mais fáceis de observar, né? Os tripanossomas têm uma coisa interessante porque eles são extremamente pleomórficos. Então, a gente tem que fugir um pouco daquela imagem do Trypanosoma cruzi e do Trypanosoma evans que a gente tem, que é aquele tripomastigota alongado, com a membrana ondulada bem bonitinha, um flagelo enorme. Isso muda muito para anfíbio, é absurdo. Inclusive, acho que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tinha separado umas fotinhas. Eu não sei fazer aquilo de botar uma foto aqui. Eu Então, acho que é só quem. Acho que é só quem tem iPhone que dá pra fazer isso. pode ser, porque não é iPhone aqui. Isso aqui, surpreendentemente, é um tripanossoma. Caraca. Provavelmente o Trypanosoma chatoni. Aqui a gente não consegue nem observar flagelo. Uhum. Então, essa coisinha aqui no meio é o núcleo e aqui do lado é o citoplasto dele. Mas a gente também pode encontrar tripanossomas mais habituais. Esse aqui também é arredondado. Então, varia bastante a morfologia dessas células nesses animais. Eu vou te mandar uma foto mais tarde de um que eu acho que eu vi um tripanossoma. Vamos ver se você me... Pode ser. Você pode ser. É mesmo. Uma coisa legal da gente fazer, assim, sempre que for processar uma amostra de anfíbio, é sempre colocar o hematócrito, antes de quebrar o hematócrito, colocar no microscópio pra gente olhar, né? Porque, querendo ou não, esses hemoparasitos são enormes, então a gente observa eles se movimentando na transição entre a capa leucocitária e o plasma, que nem como a gente faz para pesquisa de microfilária em mamífero, normalmente. E é super importante, assim, porque ocorre bastante nesses animais. É super importante do ponto de vista acadêmico, né? Porque aparentemente não são patogênicos para esses animais. Inclusive, uma das coisas que eu fiz no meu mestrado foi comparar hematologicamente animais com ou sem tal hemoparasita, o que mudava. E, pelo menos, hematologicamente não tem grandes alterações. Mas a gente não pode esquecer que um animal que está vivendo em equilíbrio com seus hemoparasitos felizes e faceiros, de repente, numa situação de desequilíbrio, isso pode acabar mudando bastante. Então, a gente vai colocar esse animal em cativeiro, ou a gente vai fragmentar o habitat, ou a gente vai jogar contaminantes ambientais. Tudo isso pode causar uma imunossupressão que pode levar a um aumento na quantidade desses hemoparasitos na circulação e sabe-se lá se isso não pode depois levar a um quadro mais patológico. Então, é sempre bom a gente ter em mente do que está sendo albergado naqueles animais para a gente ter uma noção se se aumentou a quantidade, diminuiu, o que está acontecendo. É a técnica de Wu, que é aquela do capilar. Eu adoro fazer essa. Eu também, adoro. E outros parasitas que... perguntando aqui só, antes que eu perca essa pergunta, qual que é o título da sua dissertação? Ela deve estar querendo dar uma buscada.
Ele é bem grande, procura pelo meu nome, ela não tá publicada inteira, porque a gente ainda não fez a publicação dos artigos, mas coloca no meu nome que no Google que tu vai encontrar no Lume da URGS. Hematologia e hemoparasitos de Leptodactylus latrans e vai indo, é bem grande assim, então Escreve Lina foge um pouquinho Crespo, aqui. hematologia, anfíbio, que vai aparecer. Lina Crespo Bilhalva, coloca entre aspas ali que vai aparecer porque tá carregado no site da URGS, daí tem um pouquinho de coisa ali já descrita. Outros hemoparasitos que a gente pode encontrar são as hemogregarinas. Elas são bastante comuns, principalmente do gênero Hepatozoon e Dactylosoma. E às vezes muitas que a gente não consegue nem identificar morfologicamente, que a gente vai precisar de biologia molecular também. É interessante também que eles têm alguns hemococcídeos, então alguns parentes da Iméria, Cistosóspora. Tem um que se chama Lankesterella, que a gente encontra bastante na circulação. Foi um dos que tinha maior prevalência nos animais que observei. E esses são os euminto/protozoários mais comuns a gente encontrar. A gente também consegue encontrar alguns corpúsculos de inclusão virais. Tem o vírus eritrocitário de anfíbios, que pode ser encontrado, e ele também aparentemente não tem muito quadro patológico associado. E ainda tem algumas inclusões bacterianas, de bactérias similares às rickettsia, como o gênero Egyptianella, que também encontrei. A gente vê aquelas mórulas grandes com os pontinhos das bactérias dentro. É bem bonito de ver. E aquilo, dificilmente eles vão causar algum quadro realmente importante para o animal. É mais uma questão de pesquisa mesmo. E a gente que é de laboratório não tem jeito. A gente gosta de ver os hemoparasitas. O clínico fica triste, só que no caso do anfíbio, como não tem muito clínico, aí a gente pode ficar feliz sozinho. Não, ainda mais a gente pode ficar feliz porque a gente está vendo e eles estão bem ainda, né? Eles não estão nem aí pelo fato de terem os hemoparasitas. Então, tem alguns autores que associam a quantidade de eritrócitos parasitados com um pior ou melhor prognóstico. Mas eu não observei isso, então eu acho que talvez dependa da situação em que tipo de estressores a gente está observando ao redor, então, enfim. Gente, muito maravilhoso. Então, agora vamos chegar na parte que o pessoal às vezes tem mais dificuldade de entender, né? Que é de interpretação desses resultados, né? O que a gente tira disso tudo? Na verdade, a gente tira pouca coisa por enquanto. Porque a gente tem que lembrar que os anfíbios, eles têm uma plasticidade sanguínea super elevada. E os parâmetros hematológicos deles são super influenciados pelas questões ambientais, pelo estágio evolutivo, pelo estágio biológico do animal. Se o animal é mantido em cativeiro, em vida livre, é algo muito mais visível do que a gente observa, inclusive, para outras classes, como os répteis, como as aves. Então, é muito complicado a gente comparar resultado entre trabalhos diferentes em situações diferentes. E isso traz um problema muito grave se a gente for trabalhar com anfíbio PET, né? Se eventualmente surgir anfíbio PET para a gente trabalhar. Porque dificilmente vai ter algum parâmetro de referência confiável para utilizar. Uma coisa que pode ser feita é coletar algum outro animal que seja da mesma espécie, que esteja na mesma situação e que esteja saudável. A gente pode tentar comparar alguma coisa assim. Ou a gente pode também tentar fazer coletas seriadas daquele animal, porque nada mais como... O melhor parâmetro hematológico é o próprio animal, né? Então, se a gente conseguisse fazer coletas seriadas. Mas muitas vezes a gente vai ter só morfologia celular. Então, é aquilo. A gente observou uma maior quantidade de eritrócitos imaturos na circulação. Isso nos tende a imaginar que provavelmente tem alguma anemia responsiva, uma anemia regenerativa acontecendo nesse animal. O que é bastante complicado, porque, enfim, a gente teria que ter uma ideia do que é a base, qual que é os eritrócitos, hematócrito, hemoglobina base. Mas consegue nos dar uma ideia.
A gente também consegue observar alguns sinais de toxicidade nos neutrófilos também. Ainda é bem parecido com mamíferos, a basofilia citoplasmática, a presença de granulação grosseira. E ainda a gente consegue ver, às vezes, monocitose, quando tem alguns quadros inflamatórios mais crônicos, ou até eu encontrei várias vezes em animais com lesões mais de pele, bastante crônicas, é bastante comum. Mas, enfim, essa interpretação, então, é bastante complicada por conta disso, por conta desse monte de influência que a gente tem ao redor da hematologia de anfíbios. Então, acaba sendo um grande problema. Aí, antes que eu me esqueça, eu queria falar um pouquinho da contaminação por linfa. Pode falar. Tem aquela questão do PPT, né? Que a gente espera que as proteínas plasmáticas não estejam tão baixas em um animal sadio. Não, seria estranho encontrá-las abaixo de 1 grama por decilitro. Tem outra questão que a gente consegue levar em consideração, é que alguns autores falam que a gente pode encontrar uma maior proporção de pequenos linfócitos. Eu não costumo observar isso, tanto para répteis quanto para anfíbios. Acredito que principalmente pelo fato de que a linfa não seja tão celular assim, ao ponto de conseguir alterar essa proporção no diferencial. Mas é outra questão que alguns autores falam que a gente pode utilizar para comparar. E ainda aquilo, encontrou algum animal muito anêmico e que não tem sinal algum de regeneração. Então, a gente está vendo aqueles eritrócitos todos do mesmo tamanho, todos bem grandes e com a mesma coloração. Claro que pode ser uma anemia não regenerativa, mas a gente precisa levar em consideração que é bem possível que também seja uma contaminação por linfa. E em anfíbios, isso é realmente muito mais difícil de contornar do que em répteis. Agora tu travou para mim. Não sei se voltou já. Travei? Eu tô vendo normal. Ah, então tá. Então continua. Mas e você consegue ver assim macroscopicamente? Porque eu lembro que uma vez a gente coletou de um jabutis e ele ficou muito clarinho o sangue. Deu para perceber que tinha vindo linfa, assim. Não sei se você consegue, por ser bem menos sangue que vem, se você consegue ter esse referencial. É o mundo ideal, a gente conseguir observar. Só que nem sempre a quantidade de linfa que a gente aspira é tão grande. Porque tem que ser uma quantidade que a gente consiga visualizar ela se diluindo com o sangue, né? E muitas vezes é uma quantidade ínfima, mas que vai lá baixar 10 pontos de hematócrito. Então, nem sempre a gente observa. Quando é muito drástico, a gente vê que o sangue fica mais brilhante, ele fica até, parece que tem glitter, assim, no fundo. Mas nem sempre é perceptível. E anfíbios têm muito líquido, então inclusive no subcutâneo deles, é bem comum aspirar aqueles fluidos que estão por ali. Então é um problema bastante grave. Assim. Essa questão da hematologia de anfíbios para que seja fora da pesquisa para avaliação de prognóstico de doença, toda essa questão, ao menos por enquanto, acredito que a avaliação morfológica acaba sendo um pouco mais adequada do que a contagem absoluta das células. Você já fez coloração para contagem de reticulócitos? Eu nunca fiz, não. É que eu vi uma vez uma foto num livro e eu fiquei, meu Deus, nunca fiz. Dá para fazer. Dá para fazer, a gente observa. Só que não existe parâmetro, né? Então... Mas sim, dá para fazer, funciona direitinho. A gente também observa no citoplasma dos eritrócitos. Eu vi em fotos de livro, mas já estou curiosa já para fazer contagem de reticulócitos. Bem, então, deixa eu ver se alguém mandou. Me mandaram aqui que eu estou desfocada. Ah, não, que eu voltou já. É que eu tenho o grupo do LabVest, eles vão passando mais informações. Então tá, vou passar para algumas perguntas. A gente tem algumas perguntas que já foram respondidas aqui durante a live, né? Do pessoal que mandou as perguntas para a gente antes. A maioria deles, inclusive, você já respondeu, mas mandaram uma pergunta aqui. Se você tem experiência na mensuração de hemoglobina pelo aparelho automático, como é citado em algumas literaturas. E se nesse caso também é necessário centrifugar antes. Os hemoglobinômetros
Deve ser, né? Estilo Hemokill. Eu não sei se ela tá falando disso ou se ela tá falando em passar no... Tipo, na Porsche mesmo e ele lê só a hemoglobina. Tá, vou falar dos dois então. Eu trabalhei já com hemoglobinômetro, inclusive lá no LACVET, que é o laboratório de análises clínicas lá da URGS. A gente tem e eu amo ele, eu sou apaixonada por ele, funciona super bem. E nesse caso não tem que centrifugar, a gente coloca a amostra total dentro dos cassetes, que são específicos, que aí que é um inferno de conseguir quando acaba. E a máquina lê super bem. E foi o que eu utilizei, inclusive, no meu mestrado. Mas desses aparelhos automáticos, eu admito que eu tenho muita vontade de testar. Mas, como é muito frequente que, na verdade, eu ia testar, obviamente, com réptil, porque eu não vou ter um N muito grande de anfíbio, né, pra conseguir fazer isso agora. Mas eu ia testar com répteis, só que acabou que na rotina só estava vendo animal com fibrina, eu acabei nunca testando. Eu queria avaliar se realmente... Como que é o método de mensuração da hemoglobina desses aparelhos automáticos. Eu não sei se é por cianomethemoglobina também. Então eu admito que eu não sei, eu nunca fiz. Mas tem gente que faz, assim, eu já ouvi falar. Que passam na máquina e acreditam naquele valor ali. Considera só a hemoglobina, né? O resto, óbvio, faz manual, mas que considera a hemoglobina da máquina. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Do nosso filme ideal. Eu vou mostrar umas fotinhas de hemoparasitas, então. Isso, aproveita. Enquanto tu olha. Gosto. É porque eu amo um pouco, né? Só um pouquinho. Ah, eu também amo. Então, aqui as microfilárias. Ai, que lindo. Elas são bem comuns de serem encontradas. Elas são um pouco diferentes do que a gente observa nos mamíferos. Elas são um pouquinho mais gordinhas. Mas elas são bem frequentes. Elas costumam retrair essa região aqui da cutícula, né? Aí fica esse espacinho aqui. Os tripanossomas, que eu já comentei com vocês. Ali embaixo. Isso aqui é uma inclusão por bactérias que são parentes das rickettsia, que é aquela egiptianella que eu comentei. Aqui são algumas inclusões virais. Caraca. Aqui é um basófilo. E aqui inclusão viral. E olha o tamanho do núcleo deslocado para a periferia, de tão grande. Nossa, imenso. Perguntaram ali se é dirofilária, né? Não, não é dirofilária. Eles não têm dirofilárias. Na verdade, tem várias outras espécies, mas eu ainda não identifiquei qual que é o gênero dessas aí. A gente não encontrou um bom primer ainda para eu conseguir identificar a espécie. Aqui, então, são as hemogregarinas. Essa São eu já de vários encontrei também. tipos. Essa aqui é a mais parecidinha com o hepatozum, ó. A gente tem que lembrar que o hepatozum é uma hemogregarina também, né? Além do gênero hemogregarina, a gente também tem as... Acho que é família? Não me lembro agora. Esse aqui é o dactilossoma, que é outra hemogregarina. Ele se encontra em vários formatos. E essa aqui é a Lancasterella que eu comentei. Dentro do eritrócito e fora do eritrócito. E as microfilárias, aqui um dentro de leucócito também, dentro de um neutrófilo. As microfilárias, elas podem ser observadas também nas cavidades. Na verdade, elas vão parar no sangue por conta dessa migração. Mas, geralmente, elas acabam se desenvolvendo em vários locais do corpo. A gente encontra solto dentro da cavidade, os indivíduos adultos também. É uma bagunça, assim. Meu namorado já achou já uma vez. Biólogo, né? Amei que você mostrou essas fotos aí. Eu já estava curiosa para ver fotos. E uma outra pergunta que fizeram é se a contagem de trombócitos... Você já usou aquela estimação em lâmina para fazer contagem de trombócitos? Então, eu já utilizei, mas eu não recomendo porque é uma estimativa, não é uma contagem. E a distribuição dessas células na lâmina geralmente não é tão adequada. A gente empurra várias células para a borda por conta dessa questão da densidade. Então,
é bem frequente que os trombócitos estejam grande maioria na borda, e, enfim, tu não vai ter aquela distribuição adequada. Fora que a área que eu vou contar os meus trombócitos vai ser diferente que a área que tu vai contar, que o nosso outro colega vai contar. Então, eu acho muito perigoso a gente estimar só dessa forma. O ideal é contar, sim, câmeras de Neubauer, mas daí a gente entra num aspecto que eu esqueci de comentar antes, que é a briga do porquê DTA ou heparina, né? Uhum. Porque, na verdade, a gente utiliza a heparina porque a gente sabe que a heparina não hemoliza células, pelo menos dos anfíbios que que já foram trabalhados com a hematologia deles, né? Só que a heparina acaba predispondo a agregação tanto leucocitária quanto trombocitária. Então a gente acaba muitas vezes não conseguindo contar essas células depois porque tem um monte de agregado. Inclusive, quanto mais tempo aquele sangue vai ficando em contato com o EDTA, mais vai agregando. Com o EDTA, com a heparina. Uhum. Só que aí a gente poderia pensar, vou utilizar então a heparina para não correr esse risco. Só que a heparina causa hemólise em várias espécies. E para descobrir qual espécie causa hemólise ou não é uma questão de tentativa e erro. Uhum. Então a gente tem que testar as espécies e ver quais que toleram ou não a utilização do EDTA. Então, essa contagem de trombócitos muitas vezes não é feita. A maioria dos trabalhos não é feita essa contagem de trombócitos exatamente por isso, porque a heparina vai ter agregado tudo e não vai ser uma contagem fidedigna. Então fica nesse drama. Fica num drama, né? Uhum. Eu realmente, quando eu vi realmente bastante agregadinho com a heparina, né? Sim. O ideal é a gente processar o quanto antes essa amostra, né? Uhum. Não permitir que ela fique ali sambando por muito tempo na heparina. Só que o problema é como a gente coleta a campo, muitas vezes, até chegar no laboratório, até conseguir processar, acaba sendo um pouco complicado. E mesmo que a gente faça esfregaço na hora, o esfregaço feito a campo nunca vai ter a qualidade do esfregaço feito no laboratório. Então, é bem complicado. E realmente, igual você falou, né? Dependendo do local, tem muita umidade. E aí Às estraga vezes, o gás todo. imagina, eu imagino o que deve ser, fazer campo, tentar fazer esfregaço no meio da Amazônia. Deve ser Nossa. absurdo. Se aqui já era difícil. Incrível. Aqui no Rio Grande do Sul é muito frio, é muito úmido, então, nossa, era bem, bem complicado. Ainda mais que eu fiz campo durante o ano todo. Nossa, no inverno era bem complicado, porque eu não queria pegar os animais e levar eles para cativeiro, para coletar eles em cativeiro. Claro que eles já iam passar o estresse ali na hora do momento da coleta, né? Mas eu não queria tirar eles do local para tentar influenciar o mínimo possível, assim. Tinha alguém que tinha feito uma pergunta antes. Foi, perguntou se do valor de falou de referência. referência para trombócito, A maioria dos trabalhos não tem. É bem difícil de achar. Bem complicado mesmo. E assim, tu vai encontrar valor de referência para as grandes espécies trabalhadas, assim. Então, na pesquisa tem aquele Xenopus leves, que o pessoal trabalha bastante. Aí a gente vai encontrar a Rana catesbiana também, alguma coisa. Mas são pouquíssimas espécies. Tem o Pac-Man, que eu não lembro qual que é o nome científico dele agora, que o pessoal usa como pet. Então esse aí a gente também pode encontrar alguma coisa. Mas são raríssimos, assim. Então... qual que é o N ideal para trabalhos com esses animais? Eu acho que no sentido de tentar fazer uma referência. Parâmetro, acredita, né? Inclusive, na outra live a gente estava discutindo sobre isso, porque a Associação de Veterinários Patologistas Clínicos dos Estados Unidos tem um consenso do que seria o ideal para a gente poder fazer um trabalho de parâmetro de referência. Só que esse consenso não é muito bem aplicado para animais silvestres. Então, na verdade, porque eles falam que o N ideal seria uma quantidade absurda, tipo mais de 90 animais, assim, é algo que é impossível, assim. Então, assim, para animais silvestres, é meio que tolerado tu trabalhar com o que tu tem. Se tu conseguir fazer uma boa estatística com o N de animais que tu tem e tentar excluir o máximo de interferências possíveis, provavelmente não vai ter problema para publicar esse trabalho. Assim, eu costumo não levar em consideração trabalhos com menos de 10 animais. E tem bastante.
Tem Ah, bastante livro com referência, com N de 5 animais, 6 animais. E eu acho pouco, né? um pouco complicado, um pouco difícil. Não varia. Bem, tô ansiosa aqui já também, já quero fazer um trabalho, já vou entrar com um pedido do Cisbio, do seu. Uhum. A Agatha está perguntando se você tem experiência com bioquímica e o que seria legal de dosar. Eu não cheguei a trabalhar com bioquímica de anfíbios. Isso é uma coisa interessante da heparina, né? Porque nos permite avaliar vários parâmetros bioquímicos também. A bioquímica é um pouquinho complicada, ainda mais do que de répteis, porque alguns anfíbios excretam ureia, outros excretam ácido úrico, outros excretam amônia, então é bem complicado, a gente tem que ver que tipo de animal que a gente está trabalhando, se é animal de hábito aquático, ou se é animal de hábito mais terrestre. Uhum. Pelo que eu tenho lido, assim, meio que nenhum, nenhum indicativo, nenhum desses indicadores, assim, é muito confiável para eles. Entendi. Então, geralmente, o que é mais utilizado é a necrópsia mesmo. Porque, por exemplo, assim, alterações hepáticas, por exemplo, vários desses parâmetros são muito influenciados por condições externas, então a gente não consegue levar muito em consideração. Geralmente não acaba sendo um pouco frágil essa análise. Entendi. Então o pessoal faz as análises pós-mortem mesmo para conseguir descobrir algum quadro ou algo assim. Entendi. Geralmente é mais a hematologia e alguns outros exames que a gente faz. Aí pode fazer exames de imagem, que são ótimos neles. A gente pode fazer os parasitológicos de pele. Uma coisa que é ideal também é fazer os raspados de pele, que na verdade são pequenas leituras do muco que eles Uhum. têm sobre a pele. Ali tem vários parasitos que podem frequentar e são análises mais confiáveis do que as bioquímicas. Ah, legal. Mas aí você coleta com o quê? Eu Com esse... coleto com a parte de trás do bisturi, Ah, tá. não com a lâmina, com a parte de trás. Ou tu pode ir Uhum. direto com a lâmina de vidro, mas tem que ser com bastante cuidado para tu não lesionar a pele do animal. E daí a Entendi. gente consegue tirar aquele muco, colocar na lâmina e observar no microscópio. É bem Entendi. legal, tem umas coisas bem bonitas assim para ver. É, e também tem, não que seja a live aqui, né, mas já nos empolgamos, tem carrapato também que você vê, né? Sim, Deve ter tem um monte de bastante. ectoparasita também. É. Dá para fazer em print também, Agatha. Eles também têm neoplasias, também podem formar líquido celomático. A gente consegue fazer um monte de Pode coisa que a ver gente tudo. gosta neles. Só os parâmetros bioquímicos mesmo que são um pouco complicados. Eu ainda não fechei um pacote que eu considero que seria o ideal para avaliação de anfíbios. Teria que ver cada caso, cada espécie, o que seria o ideal. Então, tá. Bem, acho que acabaram nossas perguntas. Pelo menos já vi todas, e aqui também as que foram fazendo você já foi respondendo. Então, eu queria agradecer, Lina, pela excelente palestra. Foi muito legal. Eu fiquei, assim, Que super ótimo. feliz, porque eu gosto muito de anfíbios, né? Então, fiquei empolgada. E ainda mais por terem poucas pessoas. Geralmente, quando dão palestras de hematologia de animais silvestres, sempre esquecem dos anfíbios, né? Aí falam répteis, anfíbios, aves e... Anfíbios não, né? E peixes e O anfíbio fica é, longe, né? A gente nem fala deles. fiquei muito feliz. Então é isso, queria te agradecer em nome de toda a equipe do LabVet, da professora Cris Baldani, que está comentando aí, ó, muito legal a live, a Oh, nossa muito orientadora. obrigada. E o professor Carlos Henrique também, que eles são entusiastas de tudo que a gente apronta, que a gente quer fazer de diferente, eles ficam animados junto com a gente. Então é isso, queria agradecer. E Queridos, eu queria agradecer muito o convite de vocês. Eu fiquei muito honrada mesmo de estar aqui falando para vocês. É um tema que eu sou apaixonada. Me dói um pouco dizer que tem muita coisa que ainda depende dos fatores externos, mas a gente faz o que é possível, que está ao nosso alcance. E, enfim, eu sou super aberta para quem quiser conversar depois, mandar mensagem, mandar fotos.
A gente tem que lembrar que cada espécie de anfíbio, isso vale para todos os animais silvestres, tá? Cada espécie é uma espécie diferente, então a morfologia vai mudar de espécie para espécie. Nas aves, entre os psitacídeos muda bastante, entre os passeriformes, aí nos répteis, a gente não consegue comparar um quelônio com uma serpente. Isso tem nos anfíbios também, então muda muito a morfologia celular de um para o outro. A gente tem que sempre avaliar a lâmina num contexto geral, assim, olhar a população celular de cima, aí depois ir aumentando as lentes, porque senão a gente fica apavorado, se colocar na imersão direta, não vai entender o que é o quê. Mas se eu puder contribuir, quem quiser mandar mensagem, mandar foto de hemoparasito... Eu já vou te mandar daquele. Pode mandar. Falei. Eu não trabalho só com animal silvestre, por mais que eu gostaria. Então, estamos aí. Agradeço bastante vocês. Obrigada, Alina. Obrigada, gente, por estarem aqui na live. Não esqueçam que, sobre o certificado, a plataforma ela tá fora de ar, mas mesmo assim vocês podem mandar um e-mail para o LabVet com o nome de vocês e o e-mail, que a gente vai te mandar um formulário para vocês preencherem. E se tudo der certo, se o sistema voltar a funcionar, a gente emite os certificados para quem respondeu o formulário. Tá bom? Um beijo, tchau, Lina. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Muito obrigada a todos.